Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês, queridos irmãos, estejam bem, com as bênçãos de Jeová. E neste vídeo estaremos disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 2 a 8 de setembro. Como sempre, de maneira objetiva, vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos frutos de lábios, nossos comentários. Iniciando, vamos preparar as joias espirituais que podemos encontrar na leitura dos Salmos 79 a 81. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós vamos preparar o discurso de 15 minutos, com o tema Eles santificarão o meu nome. Neste discurso teremos 3 perguntas com base num vídeo e veremos as respostas práticas que podemos comentar também nesta parte. Finalizando no estudo bíblico de congregação, vamos dar introdução à seção 6 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. E vamos iniciar o capítulo 15, estudando os parágrafos 1 a 7. Então, veremos também as respostas que podemos comentar neste estudo. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E a primeira pergunta da apostila tem como base o texto do Salmo 80, verso 1, que diz assim: Escuta, ó pastor de Israel, tu que guias a José como a um rebanho. Tu que estás sentado no teu trono acima dos querubins, resplandece. A pergunta: por que o nome de José às vezes era usado para se referir a todas as tribos de Israel? Resposta: porque José era o mais destacado entre os filhos de Jacó. Então, em vista dessa posição, era bem apropriado que seu nome fosse às vezes usado para designar todas as tribos de Israel. Agora, com base na leitura completa dos Salmos 79 a 81, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar aqui no Salmo 79, verso 9. Diz assim: Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, por causa do teu nome glorioso. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por causa do teu nome. Lição: observamos neste verso a importância de sempre incluirmos em nossas orações a santificação do nome de Jeová. Sem dúvidas, quando fazemos isso de coração, ele ouve as nossas orações e nos ajuda. Agora, na continuação, vejam que interessante a joia espiritual que podemos encontrar no Salmo 79, verso 13. Diz assim: Então nós, teu povo e rebanho do teu pasto, agradeceremos a ti para sempre e proclamaremos o teu louvor geração após geração. Salmo 79, verso 13, a lição: os israelitas esperavam a salvação da parte de Jeová, e em retribuição eles agradeceriam e louvariam a Jeová para sempre. Isso nos ensina a importância de hoje também, em todos os momentos da vida, santificarmos a Jeová. Afinal, ele nos deu o que tinha de mais precioso, a vida de seu Filho, para que pudéssemos ter bênçãos maravilhosas no futuro próximo. Agora, passando para o Salmo 81, vejam o que diz o verso 10. Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que tirou você da terra do Egito. Abra bem a sua boca e eu o encherei de alimento. Lição: assim como no passado, hoje também Jeová amorosamente nos resgatou da escravidão e da morte, fazendo com que tivéssemos a oportunidade de mudar nosso estilo de vida errado e adaptássemos ela com as orientações da sua palavra, a Bíblia. A partir daí, temos sido alimentados diariamente pelo escravo fiel e prudente. Portanto, como lição,
Assim como os israelitas, precisamos abrir nossa boca e aproveitar o máximo possível de todo esse rico banquete espiritual. Agora vamos analisar aqui o Salmo 81, versos 13 e 16. O verso 13 diz assim: Se o meu povo ao menos me escutasse, se Israel ao menos andasse nos meus caminhos. Verso 16: Mas ele alimentará você com o melhor trigo e o saciará com o mel da rocha. Notem que interessante a lição que podemos tirar. Esse verso está propriamente de acordo com o texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que diz que é a bênção de Jeová que enriquece. E realmente isso é um fato. Quando escutamos a voz de Jeová e andamos lealmente nos seus caminhos, Jeová nos dá muitas bênçãos. Então, o tema deste discurso é: Eles santificarão o meu nome. Vamos ler a fonte de matéria. Satanás começou a sujar o nome de Jeová no jardim do Éden. Desde aquela época, a decisão mais importante que todos os humanos e os anjos precisam tomar é se vão defender o nome de Deus. Pense em apenas alguma das mentiras horríveis que Satanás já espalhou sobre Jeová. Satanás acusa Jeová de ser um governante cruel e sem amor. Ele diz que os servos de Jeová não o amam de verdade. Ele chegou ao ponto de fazer milhões de pessoas acreditar que Jeová não é o criador do planeta maravilhoso em que vivemos. Como você se sente quando ouve essas mentiras? Provavelmente você fica com vontade de agir e defender nosso Deus. Jeová sabia que seu povo ia ficar feliz de ajudar a santificar o nome dele. Como você pode ajudar? Primeiro ponto: ajude as pessoas a conhecer e amar a Jeová. Esteja preparado para provar que Deus existe e para ensinar sobre as incríveis qualidades dele. Segundo ponto: ame a Jeová de todo o seu coração. Obedeça ao que Jeová pede, não só porque isso vai ser bom para você, mas porque você quer deixar Jeová feliz. Agora temos o vídeo principal para assistir deste discurso, que é: o amor nunca acaba apesar de influências ruins na escola. É importante que os irmãos assistam esse vídeo para que possam entender as perguntas e as respostas. Após assistirem, vamos para as perguntas. A primeira: como Ariel e Diego defenderam o nome de Jeová? Resposta: observamos no vídeo que, após ser questionada por que não saudava a bandeira, a jovem Ariel orou para Jeová pedindo ajuda e corajosamente foi na frente da sala de aula explicar para seus colegas com base bíblica por que não fazer aquilo. Já Diego, após ser pressionado várias vezes por seus colegas para fumar cigarros eletrônicos, ele também orou para Jeová pedindo ajuda, pesquisou sobre esse assunto e corajosamente disse para seus colegas que, por causa do que aprendeu na Bíblia, não iria fumar. A segunda pergunta: por que eles decidiram ficar do lado de Jeová? Porque eles amavam a Jeová. Conforme vimos, Jeová era o melhor amigo deles. E essa forte amizade se deu pelo fato deles lerem e estudarem pessoalmente a Bíblia. Dessa forma, eles fortaleceram seu amor pela pessoa de Jeová de uma forma que jamais queria magoá-lo ou deixar de defender seu nome. Terceira e última pergunta, uma pergunta pessoal: como você pode imitar o exemplo deles? Coloquei a resposta assim, irmãos. Todos nós, tanto aqueles que são jovens como aqueles que são mais experientes, podemos imitar o exemplo de Ariel e Diego por regularmente também lermos e estudarmos a Bíblia. Dessa forma, nosso amor por Jeová vai aumentar e nossa amizade com Ele vai sempre ser forte de uma maneira que nunca vamos querer magoá-lo. Ao contrário, vamos sempre querer, acima de tudo, dar louvor e honra para seu santo nome. A seção 6 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus tem como base o texto de Atos, capítulo 15, versículos 36 ao capítulo 18, versículo 22. O título diz assim: Agora vamos voltar e visitar os irmãos.
O que vamos ver em toda esta sessão? Vamos ver que papel importante os superintendentes de circuito desempenham na congregação cristã. Como somos abençoados quando aceitamos de coração as designações que recebemos. Como podemos raciocinar de modo eficaz usando as Escrituras e por que precisamos nos adaptar às pessoas a quem pregamos? Vamos descobrir a resposta a essas e a outras perguntas ao acompanharmos o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Então, o capítulo 15 tem o seguinte tema: fortalecendo as congregações. Tem como base o texto de Atos, capítulo 15, versículo 36, ao capítulo 16, versículo 5. E nós vamos ver como ministros viajantes ajudaram as congregações a serem firmadas na fé. E para os parágrafos 1 a 3, temos duas perguntas. A pergunta A: quem era o novo companheiro de viagem de Paulo e como ele era? Resposta: era Timóteo, um jovem de 20 anos de idade e cheio de energia. Parágrafos 1 a 3, a pergunta B: o que aprenderemos neste capítulo? Neste capítulo, aprenderemos muito sobre a melhor maneira de resolver desacordos. Também vamos aprender por que Paulo escolheu Timóteo como companheiro de viagem e entender melhor o papel vital dos que servem como superintendentes de circuito hoje. Primeiro subtítulo do estudo, com base em Atos, capítulo 15, versículo 36. Agora, vamos voltar e visitar os irmãos. Parágrafo 4. Quais eram os objetivos da segunda viagem missionária de Paulo? Resposta: os objetivos eram, primeiro, ele continuaria a transmitir as decisões tomadas pelo corpo governante. Segundo, como superintendente viajante, Paulo estava decidido a encorajar as congregações em sentido espiritual, ajudando-as a serem firmadas na fé. Parágrafo 5. Como o corpo governante hoje dá orientação e encorajamento às congregações? Por meio de cartas, publicações, tanto impressas como online, reuniões e outros meios de comunicação. Além disso, o corpo governante também procura manter contato mais direto com as congregações por meio dos superintendentes viajantes. O próprio corpo governante designa milhares de anciãos qualificados em todo o mundo para servirem como superintendentes de circuito. Agora, os parágrafos 6 e 7, uma só pergunta. Quais são algumas responsabilidades dos superintendentes de circuito? Aqui em geral, irmãos, eu coloquei toda a resposta. Mas se os irmãos quiserem dividir em partes para que mais irmãos consigam comentar nestes parágrafos, fiquem à vontade. Então a resposta: são várias. Por exemplo, os superintendentes viajantes atuais se concentram em dar atenção individual e encorajamento espiritual a todos os irmãos nas congregações que visitam. Em harmonia com as palavras de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e versículo 5, o superintendente de circuito e sua esposa, se for casado, participa com os publicadores locais em diversos aspectos do ministério. Esses irmãos e irmãs viajantes são zelosos na pregação e habilidosos instrutores, características que têm um efeito positivo sobre o rebanho. Além disso, os superintendentes de circuito também encorajam, ensinam e aconselham as congregações por meio de discursos baseados na Bíblia. Todos os irmãos na congregação são beneficiados por observar a conduta desses ministros viajantes e imitar sua fé. Queridos irmãos, então chegamos ao fim dessa preparação e análise da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana. Esperamos de coração que possa ser de grande ajuda na sua preparação e que você consiga, em pelo menos uma dessas partes, dar bons comentários. Se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se ainda possível, tire um tempinho para se inscrever na opção Seja Membro. Essa opção os irmãos não fazem ideia do quanto tem ajudado o canal a crescer e o quanto tem feito com que esse vídeo, que ajuda tanto você como os da sua família, ajude outros irmãos também nesta reunião tão importante que temos todas as semanas. Fiquem à vontade. Uma excelente semana para cada um de vocês, com as bênçãos de Jeová, e um até mais aos próximos vídeos.